prazer, da alegria, da satisfação de estarmos aqui nesta noite para o adorar. Eu vim prestar este culto ao Senhor. Você também veio e que Ele receba, né? Eu nem gosto da expressão do meu culto, né? Porque o culto é do Senhor. A gente vem apenas prestar, né? Agradeço a Deus por esta oportunidade, pela confiança do nosso pastor para estarmos aqui cooperando com este momento da ministração da palavra. É honroso, né, irmão? Mas é pesada essa responsabilidade. Nunca é fácil se colocar como um porta-voz de Deus, né? Mas que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda graça, inspiração, palavra, nos dê um ânimo pronto, né? Porque sempre que a Bíblia fala de ânimo, usa muito esse adjetivo junto à palavra ânimo. Precisa estar pronto. Não é qualquer ânimo que Deus quer de nós ou espera de nós, senão ânimo pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu queria ler aqui na palavra do Senhor. Eu vou ler para ganharmos um pouco de tempo. Apenas um versículo, do capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, que trata a respeito do sermão profético de Jesus. Mateus 24, 14, que nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas coisas Jesus falou nesse capítulo a respeito exatamente dos últimos dias, porque é um sermão profético que diz, na verdade, mais respeito a Israel. Às vezes se tenta aplicar alguma porção à igreja, mas na verdade diz muito mais respeito a Israel. Só que nós estamos envolvidos porque nós estamos nesse contexto que Deus está trabalhando. E é nesse ponto que nós queremos refletir em alguns minutos na palavra de Deus sobre o tema advertências acerca do fim dos tempos. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei qual a sua perspectiva de vida, quanto tempo, o que é que se quer realizar aqui, como vai a sua vida de cristão, qual a sua expectativa, a minha expectativa também acerca da segunda vinda de Jesus. A gente sabe que a gente vive em um mundo em desconstrução e verdade é que nós vivemos os últimos dias, principalmente se nós considerarmos o que se passa, não só na igreja, não só no mundo, mas também com Israel. E Jesus estava aqui falando, já formando os discípulos, trabalhando o núcleo inicial da igreja, mas também falou muito em torno da nação de Israel, de modo que os capítulos 24 e 25 de Mateus é o conteúdo do sermão profético de Jesus, que tem 97 versículos e falam mais precisamente em torno da nação de Israel.
Mas o que é que os homens têm feito? Quantas coisas horrendas, horríveis a gente tem visto o homem fazer, praticar. Eu dizia que nós estamos em um mundo em desconstrução e muitas coisas acontecem. E umas nos espantam, outras nos fascinam, outras querem nos iludir, outros desses feitos querem nos seduzir também, mas na verdade tudo aponta para o fim. A escatologia bíblica não é adivinhação. Quando nós falamos acerca do amanhã, do futuro, como cristãos que somos, como igreja que somos, é porque o Deus a quem nós servimos, Ele sabe o futuro e Ele tem revelado o futuro. Então, não chegamos aqui para falarmos a esse respeito, apenas porque A ou B disse. Não. À luz das Escrituras, nós vivemos os últimos dias. Mas, será que é possível ser um examinador das Escrituras ou da escatologia bíblica sem ser um especulador irresponsável? Nós precisamos responder esta pergunta. O pastor Antônio Gilberto, ele dizia que especular é querer saber apenas para saber, sem qualquer intenção de glorificar a Deus, nenhum desejo de consagrar a vida a Ele, e muito menos de obedecer à sua vontade. Isso é querer especular. Mas, nesta noite, eu como um humilde servo de Deus, se eu conseguir despertar em você uma preocupação maior, um alerta maior pela segunda vinda de Jesus, eu acredito que eu terei alcançado este objetivo. O objetivo desta ministração daquilo que Deus colocou em nossos corações. É bem verdade que cabe também nos conformar com o que está revelado, ser conservador, sem dogmatismo exacerbado. Mas as profecias bíblicas, elas não causam confusão. Não, elas nos dão segurança, certeza da sua vinda, porque também Ele prometeu. Se nós fôssemos comparar profecias bíblicas com as centúrias de Nostradamus, por exemplo, que viveu no século XVI, que era um médico, astrólogo e místico francês, as suas profecias eram genéricas, dúbias, incertas, nas descrições, comportavam várias descrições. Vou citar apenas uma por causa do tempo. Olha como funcionava as profecias de Nostradamus, fazendo aqui um paralelo com as profecias bíblicas. Ele dizia assim, uma delas: um jovem leão vencerá o mais velho, 2 feridas, feita uma, ele morrerá uma morte cruel. Foi a primeira profecia considerada cumprida de Nostradamus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Para quem foi procurar entender, se tratava da morte do rei francês Henrique II. Simplesmente da maneira como está dito aqui. Parece mais uma adivinhação, né? Acerca agora já do século XXI, no início do século XXI, outra dele, que das profundezas do oeste da Europa, ou melhor, tremores serão causados ao redor da cidade nova, 2 grandes rochas vão guerrear por muito tempo. Sabe o que quer dizer isso da profecia de Nostradamus? Atribuiu-se aí a queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos em 11 de setembro de 2021, pelo ataque terrorista da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. É assim que funcionavam as suas profecias. Mas, diferente de nós, né, a gente pode abrir as Escrituras e folhear e classificar pelo menos 2.000 profecias específicas, claras, objetivas, que foram ditas e tiveram o seu fiel cumprimento na sua literalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu confio na palavra do Senhor, se eu creio nela, se você crê nela, você precisa crer ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos sim caminhando para o fim. Eu li um versículo que o Evangelho do Reino teria que ser pregado a todas as gentes para que viesse o fim. Só que há uma visão dentro da escatologia bíblica de que a gente vê 3
na verdade, 3 evangelhos, embora na sua essência, na sua natureza, é um só evangelho. Mas a Bíblia fala do evangelho do reino, do evangelho da graça e do evangelho eterno. Isso para a gente compreender como funciona a escatologia bíblica. Lá no Apocalipse 14:6 fala acerca do evangelho eterno. E naquele momento ali tem 3 anjos trabalhando acerca de juízos de Deus que virão sobre a terra, e um deles vai sair pregando por toda a terra, nações, povos e línguas, de que só adorem a Deus, somente a Deus e não a besta, naquele contexto lá daqueles dias. E quem sabe não seja esse o momento em que o evangelho realmente será ou alcançará a todos os povos. Bendito seja o nome do Senhor, porque apesar de todo o avanço, de todo o esforço missionário da igreja nos 4 cantos da terra, ainda tem muitas vidas ainda ignorantes, no sentido de não conhecer nada acerca do evangelho da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas aqui no ponto 2 acerca do fim dos tempos. É impossível a gente falar de que estamos caminhando para o fim diante do que nós estamos assistindo, se fôssemos aqui a rolar, por exemplo, em inversões de valores. Basta a gente lembrar daquela brincadeira que se faz hoje, né? Que antes o cachorro ia e fazia xixi no poste, mas agora é o poste fazendo xixi em cima do cachorro. A inversão chegou. A inversão de valores no mundo em que nós vivemos chegou no fundo do poço. Eu não sei mais o que a gente vai poder ver nos dias atuais, na sociedade dos dias que nós vivemos, que seja classificado como uma inversão de valores, além do que nós já temos ouvido e assistido. Isso nos mostra a proximidade de que Jesus está para vir arrebatar a sua igreja. Eu não sei qual o seu anelo, o seu desejo. Inclusive, essa é uma área do estudo das Escrituras que muito amo, a escatologia bíblica, estudar sobre a eternidade, né? Na escola dominical, agora recente, a gente discutindo aquela questão, quanto à questão de como enfrentar a morte. A gente queria educar ali os alunos a estudarem sobre a morte, mas à luz das Escrituras, mas que terminassem estudando, na verdade, acerca da eternidade, porque essa é a nossa esperança. Nós temos uma eternidade com Deus. Essa é a nossa maior esperança. Mas tem uma figura interessante dentro desse contexto de fim dos tempos, né? Que é a figura do anticristo, que se fala muito, se diz muita coisa, e muitas vezes sem base nas Escrituras. Mas uma coisa muito importante, eu acho, acerca dessa figura, desse sujeito, que eu vou tomar pouco tempo aqui com ele, é que há 2 sentidos do termo anticristo a considerar nas Escrituras, né? O sentido de que opor-se a Deus, contrário a Cristo ou a sua igreja. Qualquer pessoa pode se comportar dessa forma, no passado, no presente ou no futuro. E ele é considerado um anticristo. Por isso que João fala, lá em 1 João 2, 18 e 19, ele fala dos anticristos, no plural. Porque qualquer pessoa pode se portar assim. Agora, o segundo aspecto é opor-se a Deus, querer imitá-lo e tentar tomar o lugar de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. É outro aspecto. E isso aí somente um personagem na Bíblia, que a Bíblia fala acerca dele, ele atribui cerca de 20 títulos. Esse é o anticristo. Este sim é que vai se manifestar nos últimos dias. É um personagem escatológico, né, e que para a sua identificação tem cerca de 20 títulos. Agora, não será um anjo, não será um demônio, não será um monstro, nem um governo, nem uma mulher encantadora, mas será um homem que vai surgir no cenário mundial, no espírito daquele que já opera no mundo.
e o palco já está quase que armado para que ele se manifeste. E um dos últimos intentos dele será reunir povos e nações para arruinar de vez com a nação de Israel na GT. Esse é um dos últimos esforços do maligno com os seus intentos. Mas ele vai chegar àquele ponto de querer se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Mas também a Bíblia diz que o Senhor Jesus o desfará pelo assopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Então não tem por que se inquietar acerca deste personagem, porque o seu compromisso é com Jesus e não com ele. Você segue a Jesus e não a ele. Mas há um outro aspecto importante também dentro dos fins dos tempos, é que há de se manifestar, ou será como um tapete vermelho para que ele se manifeste, que é a apostasia. Antes que ele se manifeste, aí ele é chamado homem do pecado, o filho da perdição, mas antes que ele se manifeste, virá essa apostasia no campo teológico e na área moral. E a gente vê um retrato hoje da humanidade como ela caminha. Mas o que é a apostasia? Rapidamente, é o abandono premeditado e completo da fé, para a gente distinguir de heresia, que é um desvio ou uma negação parcial dessa fé. É importante você distinguir, ou nós distinguirmos apostasia de heresia. E eu não sei porquê, ainda acharam um pouco que é uma coisa terrível a apostasia, mas alguns, ainda faz questão de pregar acerca de uma grande apostasia, que a Bíblia não fala acerca disso. Virá apostasia? Sim. Quando Paulo escreve acerca disso, diz que alguns haveriam de apostatar, dando ouvido a doutrinas de demônios. Ele falando já, profetizando acerca dos últimos dias. Mas ele diz ali alguns, mas na verdade quem escreveu sobre a grande apostasia, porque ainda piorou ainda a situação, foi a Ellen White. E muitos hoje estão pregando acerca disso, que vem uma grande apostasia. Não, que virá uma apostasia. Mas a Bíblia não diz que é uma grande apostasia. Ela só piorou a situação, Parece que estava achando pouco. E pior ainda é que eles lá é que se sentem os remanescentes de Deus, e o restante de tudo que é denominação são tudo filhos do diabo. Você sabia disso? Que é assim que aquele movimento considera digamos assim, os irmãos interdenominacionais, que é assim que nós devemos nos considerar. Nós somos assembleanos, queremos respeito, o batista quer respeito, o presbiteriano quer o devido respeito, mas todos são lavados no sangue de Jesus, Cada um com a sua bandeira, mas a bandeira maior é a bandeira ensanguentada do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos, na Bíblia há 3 fundamentos muito importantes quanto ao engano na área da fé e das crenças, que eu quero que você guarde, ou quem sabe você relembre, mas aplique em sua vida, quando falamos a esse respeito da questão de apostasia, de engano, de desvio, de heresias. Por exemplo, ponto 1, examinar a Bíblia conforme está lá em Josué 1:8. Como é que Josué foi ensinado por Moisés naquele momento que o sucederia para guardar a lei. Hoje nós temos que guardar toda a palavra, mas Josué tinha que guardar a lei, e era sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então faça assim com a palavra, faça assim com o Evangelho, não se desvie nem para a direita, para a esquerda, olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. 2, testar se os Espíritos são realmente de Deus. A Bíblia não recomenda isso? Recomenda. Porque as manifestações elas podem ser do homem, do diabo ou de Deus. Não tem para onde correr. Tem que vir de uma dessas fontes. Ou é coisa do homem, ou é algo de Deus, ou é
invenção do maligno. E terceiro, submeta-se ao Espírito da verdade, porque Jesus disse que ele viria e guiaria a sua igreja em toda a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. 3 conselhos ficam aí. Mas rapidinho, como identificar os fins dos tempos? Será que estamos vivendo esses dias? Será que é pelos pensadores? Pelas filosofias humanas, pelos místicos alucinados, pelas crises, pelo avanço da ciência, pelo princípio de dores? Não. Nada disso é suficiente para que a gente venha identificar o fim dos tempos. Inclusive há eventos de ordem mundial que a Bíblia nem não menciona, porque não tem nada a ver com a escatologia bíblica, não tem nenhuma importância, não tem nenhuma relevância. Aí há um erro que eu trago como alerta para que quem estuda a escatologia bíblica não querer compreender as Escrituras e principalmente a escatologia bíblica, irmãos, trazendo acontecimentos mundiais para dentro das Escrituras. Mas você tem que fazer o inverso, o contrário. Olha para o mundo, como as coisas estão caminhando, analisa, discerne tudo isso à luz das Escrituras. Porque se fizer da outra forma, aí fica invertido e leva ao engano. Não traga nada, né? Tem uma coisa que eu até citaria aqui, por exemplo, há um movimento religioso no mundo que está em primeiro plano, em primeiro lugar, em termos de quantitativo, e é aquele movimento todo que é o movimento da fé islâmica. Mas você não encontra nada dentro da escatologia bíblica que envolva aquele movimento como algo importante, relevante. Para Deus isso não tem nenhuma importância. No tempo certo aquilo tudo vai passar. Está lá as glórias de Dubai, né? A gente vê aqueles vídeos, aquelas coisas, mas quando vier o bramido do mar das ondas dos últimos tempos, não sei se aquilo ali se sustentará, porque tudo vai se cumprir de acordo com a palavra de Deus. De modo que, irmãos, que nós vivemos sim o fim dos tempos e vivemos em um mundo, numa sociedade. Que sociedade é esta? É do medo, da insegurança, sem rumo, sem referenciais, é permissiva, insensível, porém sensual, compulsiva, hipócrita, vaidosa, injusta, politicamente correta, violenta, egoísta, hedonista, incrédula, consumista, do vale quanto pesa, superficial e do descartável. Só tem uma coisa, irmãos: ignora a vinda de Jesus e será também ignorado. Não vejo nenhuma preocupação da parte de Deus em alertar o mundo sobre quanto ao arrebatamento da igreja. O homem é chamado ao arrependimento, a deixar o pecado, mas quanto ao arrebatamento é uma promessa para a igreja. É para mim, é para você que abraçou a mensagem da cruz. E por isso que o mundo ignora, não sabe nada a respeito, e muitos deles nem querem saber. Mas saiba também de uma coisa: este mundo também será ignorado no arrebatamento da igreja. Deus não tem satisfação a dar a pecadores que continuam em seus pecados. Assim, queridos, eu vou ficando por aqui agradecendo ao Senhor, mas eu queria apenas colocar 2 conceitos, ou 3 pontos muito importantes que eu não poderia deixar de falar aqui nessa oportunidade, acerca de que nós estamos, sim, irmãos, muito próximo, caminhando, sim, para o arrebatamento da igreja. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Não se engane com as coisas daqui, muito menos com o pecado. Até coisas de ordem material que a gente luta, labuta e corre atrás, tudo muito bem, muito bom. Mas não se agarre demais com isso, porque Jesus vem. E nós não estamos lá no contexto da igreja neotestamentária, que a expectativa era de que logo haveria o arrebatamento. Não.
Já se passaram mais de 2 milênios. E o que tinha que se cumprir, tem se cumprido. E se nós fôssemos colocar outras questões, outros pontos, outras situações, nós estamos no século 21, mas houve um acontecimento no século 20 que estabeleceu o marco da proximidade, da hora de Jesus vir arrebatar a sua igreja. Que acontecimento foi este? 14 de maio de 1948. Quando tudo se dizia o contrário, que era impossível, 2 anos depois, dos Vales dos Ossos Secos, do Holocausto judeu, renasceu o Estado de Israel. Cumpriu-se. Isaías 668. Nasceu uma nação em um só dia. E se fôssemos colocar algumas coisas dos antecedentes do renascimento do Estado de Israel, muitos ficariam estarrecidos, como as coisas aconteceram. Mas a profecia da parte de Deus está cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, queridos, guarde essa expressão, últimos tempos, irmãos, refere-se ao período compreendido e chamado a era da igreja em toda a sua totalidade. Então, últimos tempos, a contagem regressiva já está lá no Sermão do Monte, naquele momento em que Jesus estava proferindo o seu sermão nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Porque Deus não está preso ao tempo. Deus está na eternidade. Ele não trabalha como nós trabalhamos, dias, meses e anos, a cronologia e o relógio na mão e vai e vem. É assim que nós trabalhamos, nós somos pelo Cronos. Mas Deus, quando chega à plenitude dos tempos, aí Ele faz acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, queridos, guardemos estas palavras. E pastor Elianai Cabral fez uma colocação muito interessante acerca desse conceito, últimos tempos ou tempo do fim, não importa, tem a mesma conotação, mas o tempo do fim, irmãos, é a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os poderes do mal. Porque uma coisa, irmãos, eu vou parar por aqui, entendam uma coisa, Jesus veio, consumou a salvação, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Objetivamente Ele veio com este fim, dar a sua vida em resgate de muitos, e estabeleceu a igreja, né? E o Evangelho da Graça pôde ser anunciado, proclamado, porque nós podemos olhar para a cruz e para o domingo da ressurreição. Mas isso é uma parte do plano de Deus. Aí é quanto à salvação, soteriologia bíblica, as doutrinas da salvação. Mas quanto à escatologia no plano macro, na verdade Jesus veio estabelecer um reino. E Mateus 24, 14 que eu li, ele fala do evangelho do reino. Inclusive, todo momento que os evangelhos falam, Jesus não estava pregando o evangelho da graça, ele estava pregando o evangelho do reino. E ele vem para estabelecer um reino na terra. Tem muitas finalidades, muitos propósitos a vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja vai descortinar uma série de acontecimentos na história humana. E ele vem para julgar nações, ressuscitar espiritualmente a nação de Israel, porque ela está renascida nacionalmente, mas não espiritualmente. E aí se estabelecerá o seu reino. Mas, queridos, amados irmãos, estejamos alertas, zelem, prime pela sua fé em Jesus, esforce-se neste caminho. Deus, quando bate um raio-x do nosso espírito, Ele sabe o quanto eu e você está voltado para obedecer, para temer, para seguir, para ouvir a sua voz, e se esforce nessa direção, porque Jesus vem breve. Que Deus nos abençoe.
Glórias a Deus. Rodrigo, o sal da terra, por gentileza. Enquanto o sal da terra se prepara, amados, precisamos falar disso, né? A igreja do Senhor precisa falar sobre o arrebatamento. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Amém? Glórias a Deus. Essa semana, amados, acredito que nada, como diz o pastor Cláudio, é coincidência, né? É cristocidência, na verdade. Esse tema arrebatamento lá em casa, ele tem ocupado um pouco o tempo nosso lá. Eu contava a minha esposa ontem. Essa semana meu filho menor de 16 anos, o Miguel, ele tirou o caminho todinho da casa da minha sogra para casa só falando de arrebatamento. Pai, isso aqui, como é que vai ser? Isso aqui, como é que vai ser? E ontem, né, um dia raro que eu cheguei em casa cedo, aí eu digo, vamos assistir um filme aqui. Aí nós assistimos um filme, amados, que tem por título Deixados para Trás. E aí, um dos personagens principais, eu vou dar só um spoilerzinho rapidinho aqui, é uma família, onde a mãe e o filho menor sobem e o pai e uma filha ficam. E amados, se a gente se imaginar naquela situação, é de tremer o coração, viu, pastor? Você imaginar parte da sua família subindo e parte ficando, aí você se vê na necessidade de duas coisas: primeiro, ser mais crente para você não ficar, e segundo, pregar mais o evangelho para que ninguém da sua casa fique. Amém? Glórias a Deus por isso, né? Com o coral Sal da Terra, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e logo em seguida, pastor Eliezer de Souza.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos concluir então o culto com uma oração ao nosso Deus. Irmãos, domingo eu vou estar lançando aqui a campanha de oração que o pastor Martim nos orientou a fazer com a igreja. Tá bom? Então nós vamos depois passar para vocês os motivos de oração. Tudo bem direitinho. Quinta-feira ele pediu também para que os coordenadores de setor e os dirigentes de congregação falassem sobre a unidade. Então eu vou falar sobre a unidade dentro daquela mordomia que nós estamos falando, né? Mordomia cristã. Falaremos sobre a mordomia da unidade da igreja. Então vai ser quinta-feira que vem. Vou adequar o tema ao tema do nosso pastor, sugerido por ele, porque essa campanha de oração tem por propósito a unidade da igreja. E a igreja cresce quando está unida. Vamos orar agora, irmão. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija para as nossas casas. Eu quero convidar aqui um dos nossos obreiros que vem até aqui para nos dirigir a Deus em oração. O superintendente da EBD, nosso irmão Elisandro, presbítero Elisandro, estará orando agora. Sal da terra, Deus abençoe. Cantaram lindo e maravilhoso. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Lembrando que domingo, ainda tem a quinta pela frente, né? Mas domingo temos EBD, às 9h30. Estaremos todos aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua casa, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de ti, meu Pai. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou até aqui, que tu sabe o esforço de cada um, que às vezes o cansaço luta contra o nosso espírito, Senhor, para que nós venhamos à tua casa, mas tu és fiel e nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor para caminharmos e sermos edificados pela tua palavra e pelos louvores que os teus servos entoaram a ti, Pai. Abençoa nossas restantes de semana, Senhor. Abençoa os nossos dias, fortalece o nosso vigor, o nosso espírito, nos dá uma semana abençoada, cheia da tua presença, para que possamos, Senhor, vencer os obstáculos e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, jovens, um aviso para vocês. Domingo passado, o café da manhã era com vocês, não era? Aí devido o evento do sábado, a gente não fez com vocês. Quem fez foi o Dessade, os homens. A gente permutou o café da manhã. Então eu vou pedir a vocês que domingo que vem o café da manhã fica com vocês, café da comunhão. Cada um traz um brote, biscoito de creme crack, e a gente toma com suco de maracujá. Domingo de manhã então, tá bom? Foi permutado, irmãos, porque seria no sábado, ficava forçoso, né? Os jovens ficaram aqui trabalhando e tal. Então terminou muito tarde. E aí a gente concordou que, mesmo sendo o culto de jovem de noite, os homens fariam o café da comunhão para os jovens, e os jovens agora vai fazer para os homens, este domingo. Então vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor.